Catarina Sforza olhava pela janela do aposento, o céu de Roma tingido de vermelho ao entardecer. Os gritos vindos dos corredores do palácio se misturavam ao som de sinos, sinalizando mais uma morte entre os aliados do Papa falecido. A jovem apertou o ventre, sentindo o filho se mover num protesto silencioso contra o mundo incerto que o aguardava. Não havia tempo para hesitar. Girolamo entrou cambaleando, a pele brilhando de suor frio. Catarina, precisamos fugir. Os Orsini estão armando contra nós. Os Colonna também. Se ficarmos, seremos massacrados. Você está grávida, pelo amor de Deus. Ela o encarou com o mesmo olhar que usará ao afastar lobos em Milão. Se fugirmos agora, estaremos mortos antes de cruzar o portão. Roma é uma arena, Girolamo. Sobrevive quem tem coragem de lutar pelo próprio nome. Naquele instante, Catarina tomou para si a vontade de sobrevivência da casa Sforza. Ordenou que os criados fizessem inventário das armas, abriu baús de riquezas, distribuiu moedas entre capitães leais e traçou um plano para tomar o Castel San Angelo, onde o ouro do Vaticano era guardado. Não confiaria seu destino a um marido trêmulo. Precisava de aliados, não de desculpas. Na manhã seguinte, ao som de cavalos e armaduras, Catarina surgiu nos corredores em pleno estado de gravide, envolta em um manto vermelho. Os soldados hesitaram. Era inusitado ver uma mulher grávida exigindo lealdade, mas Catarina conhecia o peso do nome que carregava. Nós somos Sforza. Nosso sangue vale mais que ouro. Quem ousa nos desafiar, cai. Quem se junta a nós, vence. O caos se instalava na cidade eterna. Cardeais se trancavam em palácios, soldados buscavam proteção sob qualquer escudo poderoso. Catarina conduzia seu pequeno exército pelas passagens secretas do Vaticano até chegar à entrada do Castel San Angelo. Ali, a resistência era feroz, mas sua astúcia era maior. Enquanto Girolamo titubeava junto ao portão, Catarina negociou diretamente com os guardas da fortaleza. Prometeu riqueza e proteção contra facções inimigas. Sua oratória cortava o ar como lâmina. Não era promessa vazia, era ameaça velada. Aos poucos, convenceu 5 capitães a lhe dar passagem. Dentro do Castel San Angelo, Catarina se apossou da sala de tesouros, acumulando moedas, documentos e as chaves dos arsenais. Ordenou que portões fossem trancados e reforçados, proibiu a entrada de qualquer cardeal não aliado. Ali nasceu o núcleo de sua própria resistência. Girolamo, acuado pela própria fraqueza, seguia Catarina, tentando imitar a autoridade sem sucesso. Rumores já corriam pelas ruas, a Sforza governa. O marido obedece. Catarina não buscava fama, mas sobrevivência. A cada decisão, consolidava aliados e inspirava respeito ou medo. Os dias dentro da fortaleza se tornaram um jogo de xadrez, cada facção buscando apoio, cada cardeal se aproximando ou recuando. Catarina, mesmo sentindo os sinais do parto iminente, não abandonou o comando. Sua liderança atravessava muralhas e desafinava as notas de pânico que Roma dedilhava. Na noite do nascimento de seu filho, Catarina reuniu seus capitães na torre do castelo. O futuro Sforza nasce hoje para provar que, mesmo em meio à morte, há quem saiba semear vida e poder. Catarina ignorou o desespero do marido, sua mente tomada por um senso de dever implacável. O vestido de seda, apertando-lhe a barriga já avançada da gravidez, não era obstáculo e era símbolo de desafio. Montando seu cavalo, flanqueada por poucos soldados fiéis vindos de Milão, ela cortou as ruas turbulentas de Roma, onde o povo se debatia entre o medo e a esperança. As ruas estavam tomadas pelo caos. Rebeldes e saqueadores transitavam entre fachadas soberbas e igrejas saqueadas, mas o passo firme de Catarina fazia o tumulto se aquietar. Muitos romanos observavam em silêncio, sem saber se viam ali uma futura matriarca ou uma ameaça impiedosa.
Alguns baixavam os olhos, outros vislumbravam nela um possível salvador. Os soldados que a seguiam, pouco numerosos mas resolutos, se viam parte de algo maior que sua própria lealdade, o nascimento de uma lenda. Diante do Castel San Angelo, a fortaleza de muros impenetráveis, Catarina fitou os guardas com uma autoridade recém-descoberta. Seus olhos, de aço, encontraram o nervosismo nos rostos dos homens armados, acostumados a obedecer papas, não mulheres. Ela não esperou que tivessem iniciativa, tomou para si o comando. Sua voz reverberou pelos muros, mesclando certeza e urgência, ordenando que os portões fossem abertos. O som das trancas e correntes cedendo ecoava pelo pátio, onde sombra e luz se misturavam. Catarina avançou, precedida pelo nome e pela determinação. Dentro da fortaleza, sentia nas pedras sob seus pés o peso da história e a expectativa do futuro. Um lugar reservado a papas, cardeais e generais estava, agora, nas mãos de uma condessa grávida, armada apenas de vontade e coragem. Das ameias mais altas, avistava Roma em chamas e literal e metaforicamente. Facções rivais disputavam cada palmo de terra, e a fumaça dos incêndios obscurecia o horizonte. Mas ali, Catarina era senhor absoluto. Com mãos firmes, escreveu sua mensagem em um aviso aos cardeais e ao marido, Girolamo. Tinha as chaves do castelo e ameaçava transformar o Vaticano em escombros caso não garantissem segurança para si e seus filhos. A notícia espalhou-se como fogo, e uma mulher, e ainda por cima grávida, ameaçava bombardear a cidade sagrada, se preciso fosse. O medo se misturou ao espanto no Palácio Apostólico. Os cardeais, acostumados a intrigas silenciosas, se viram diante de uma desafiante que não respeitava nenhuma tradição. As negociações se voltaram para ela, e seus termos foram ouvidos com a atenção reservada apenas aos poderosos e perigosos. Cada rua em chamas é um aviso. Se esperarmos, seremos devorados. Catarina, você está grávida. Este não é o seu lugar. É exatamente o meu lugar. Se eu recuar, todos recuam. Castel Sant'Angelo tranca a cidade. Tomamos o castelo, tomamos a respiração deles. Então que respirem o nosso estandarte. Que vejam quem tem coragem de